Na Bíblia, Jesus nos apresenta o seu evangelho de formas múltiplas e diferentes. Sem dúvida nenhuma, Jesus tinha maneiras específicas de alcançar situações específicas, pessoas específicas, em momentos e em condições específicas da vida. A fim de alcançar pessoas múltiplas, diversas, com necessidades diferentes e em momentos diferentes da vida, Jesus se utilizou de perguntas que faziam com que as pessoas pudessem refletir e pensar. As perguntas apresentadas por Cristo nos evangelhos, mais do que ter o objetivo de obter ou encontrar resposta, tinha por finalidade o objetivo de levar o ouvinte, o interrogado, a refletir em sua própria vida, analisar a sua condição presente e, mais do que isso, colocar de fato a vida nas mãos de Cristo Jesus. Quando vamos ao Evangelho de Marcos, em específico no capítulo de número 9, encontramos um episódio, um momento em que Jesus se encontra com um pai que tem o desejo de ter o seu filho curado de uma possessão demoníaca. O texto revela: este pai havia levado seu filho enfermo e possesso ao encontro dos discípulos e rogado a eles que seu filho pudesse ser então curado. Na impossibilidade dos discípulos realizarem tal cura, Jesus então se apresenta. A multidão então dirige seu olhar a Jesus e quando então tem a oportunidade de se aproximar da multidão, Jesus então se encontra com o pai, aflito, triste, em prantos. O pai então vai até Jesus e pede a Jesus que realize algo em favor de seu filho. A pergunta que Jesus dirige ao Pai ajuda eu e você a entender a profundidade do desejo de Cristo de nos fazer entender a necessidade que temos dele. No verso de número 21 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, o texto descreve a seguinte citação: Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? A pergunta de Jesus, ela é importante, necessária e ímpar. Porque em todo o relato bíblico não há um único sequer momento em que Jesus, antes de realizar uma cura, pergunta há quanto tempo a pessoa está naquela condição. Mas aqui, Jesus se dirige ao Pai e apresenta a ele esta pergunta direta, profunda e significativa. A pergunta, como disse anteriormente, não tinha simplesmente o objetivo de suscitar resposta, mas principalmente uma profunda e dedicada análise na vida do próprio Pai. Uma vez que Jesus estava à disposição do mundo, não somente para perdoar pecados, mas sobretudo para restaurar vidas através de curas, através da transformação, da libertação do poder demoníaco, a pergunta de Jesus refere-se ao fato do Pai não ter levado antes o Filho para ser curado. Logo, quando Jesus se dirige ao Pai e pergunta há quanto tempo, Jesus não está preocupado simplesmente que o Pai, com exatidão, desse os dias, as semanas, os meses e os anos em que o filho estava sofrendo aquela enfermidade, aquela possessão. O que Jesus queria que o Pai, bem como a multidão, compreendesse era o quanto tempo ele havia demorado para recorrer ao Salvador. A pergunta que Jesus fizera àquele pai não fez com que somente ele pensasse, não somente que a multidão refletisse, mas faz com que eu e você pensemos hoje também. Há quanto tempo estamos vivendo as condições em que vivemos? Há quanto tempo estamos sofrendo como estamos sofrendo? Há quanto tempo estamos lutando e sendo vencidos? Há quanto tempo estamos nos ferindo e nos machucando? Há quanto tempo estamos andando em direção contrária à pessoa de Cristo Jesus e mais nos afastando? Há quanto tempo? Há quanto tempo você levanta a cada manhã triste, cabisbaixo, desanimado, sem motivos para continuar caminhando? Há quanto tempo a sua vida está envolta às trevas, envoltas a um contexto de desânimo, de desaprovação? Há quanto tempo você tem vivido uma vida sem sabor, sem brilho, sem luz? Há quanto tempo você tem vivido uma vida sem Jesus? Essa é a pergunta. É lógico que Jesus se importa com as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos em que você está lutando e sendo vencido, vivendo uma vida de dificuldades, problemas e tribulações. Mas mais do que se importar com o tempo em que você está lutando, Jesus está preocupado com o tempo que você tem perdido em não recorrer a Ele. Quanto tempo você tem lutado sozinho? Não perca mais tempo. Pelo contrário, aproveite o tempo presente e vá a Cristo Jesus.
Não deixe que o tempo passe, não deixe que as horas se vão. Pelo contrário, aproveite o tempo presente e neste momento, ore ao Senhor, entregue a sua vida a Ele e permita que nenhum tempo mais possa passar sem que você possa investir todo o tempo da sua vida na presença de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Eu posso orar com você? Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, onde quer que esta mensagem possa ser ouvida, que nós possamos entender a preocupação que o Senhor tem, de que nós possamos aproveitar o tempo que temos para investir tempo em correr em busca de Ti. E ao nos encontrarmos contigo, que nenhum tempo possa ser desperdiçado, mas todo ele seja dedicado à contemplação, à adoração e à permissão de que o Senhor faça em nós e por nós o que não podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém.